Muito bem, pessoal, estamos aqui em mais um bate-papo com os gestores de fundos imobiliários. Vocês sabem que a gente sempre gosta de trazer aqui para vocês, e já há algum tempo as pessoas estavam demandando sobre o BBIG, né? Que é um fundo novo aí de shopping centers. Então eu recebo aqui o Pedro Halber, da BB Asset, para que a gente possa falar um pouquinho sobre a estratégia do BBIG 11. Então, Pedro, primeiro, seja bem-vindo ao canal, é a primeira vez, que seja a primeira de muitas, tá? Primeiro agradecer aí vocês toparem esse convite, e eu queria já passar a bola para você fazer uma breve apresentação sua, uma breve apresentação aí também do fundo, e qual que é o pensamento da BB Asset sobre o BBIG 11, e aí a partir daí a gente vai avançando aqui um pouquinho mais nas perguntas mais específicas, tudo bem? Tudo bom, Baroni, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aí, de conversar com vocês. Então, eu sou o Pedro Halber, né? Sou aqui o responsável pelo time de crédito privado daqui da BB Asset, né? Está comigo aqui, além de outras estratégias, o BBIG 11, o fundo imobiliário, que é a pauta de hoje. Minha carreira foi toda em mercado de capitais. Desde 2008, eu atuo na parte de estruturação, distribuição de mercado de capitais, de produtos de mercado de capitais. E desde outubro de 2023, eu aceitei o desafio de ir para o outro lado da mesa, olhar essa estruturação, né, olhar esses produtos estruturados pelos bancos de investimento. Então, eu passei também pelo UBS BB, Banco de Investimento, antes de vir para cá. E estamos aí com um AUM de 200 bilhões aqui na BB Asset, em várias estratégias de crédito privado, incentivadas, fundo imobiliário e Fiagro. Então, tá comigo aqui todo tipo de estratégia que envolve ali crédito privado, tá? E, particularmente, o BBIG 11, né, o BB Premium Malls, faz parte da nossa visão, né, de entrar ali no produto estruturado, mas do jeito BB Asset, ou seja, com ativos premium, com segurança, resiliência, com visibilidade, né? Então, o nosso público, ele gosta de produtos diferentes, estruturados, mas que tenha também a nossa marca ali de governança e de visibilidade de caixa, sabe? De uma previsibilidade ali, né? E aí a Iguatemi caiu como uma luva, né? Porque eles são uma das principais, se não a principal empresa do setor de shoppings. A Iguatemi, desculpa te interromper, Pedro, imagina. A Iguatemi, qual que é a parceria entre BB Asset e Iguatemi? Quais são os termos, né, gerais? Perfeito. Esse é muito bom ponto, né? Porque entrar nesse segmento de shoppings, né? Claro que a gente poderia entrar ali analisando do ponto de vista financeiro, mas a gente entende que é muito, muito importante, assim, agrega valor ter alguém com experiência histórica no setor, tá? Então, a Iguatemi entra como consultor imobiliário, ela nos auxilia aí na busca de ativos, na sua análise, e nas negociações, nas conversas, a gente entendeu que seria melhor ainda se a gente tivesse não só a Iguatemi como consultor, mas se nesse acordo de consultoria, além dessa obrigação deles, né, dessa contratação deles para mostrar todas as oportunidades que chegam a eles, né, de aquisição de ativos, de shoppings, que eles também adquirissem esses shoppings junto com o BBIG 11. Para quê? Para ter um alinhamento de interesses. Então, a gente quis diferenciar de uma tese, e aliás, nada contra essa tese, tá? Mas a gente quis se diferenciar em relação a outras estratégias de reciclagem de ativos, né? Ou seja, que são as empresas administradoras querendo reciclar e para uma outra oportunidade, para uma estratégia em que a gente está no plano de negócios da administradora. Ou seja, estamos associados ali, claro que não em todo o rol de ativos da Iguatemi, obviamente, mas vamos nos associar à Iguatemi em alguns projetos específicos, e a gente acredita que entrando junto com eles, a gente tem um upside, porque ao entrar com eles, a gente está participando de um ativo em que eles vão entrar, ou seja, um ativo novo. Então, a Iguatemi vai passar a ser administradora, como é o caso do Shopping Rio Sul, ou é um ativo que eles vão ser mais relevantes, então vai ter mais governança, mais controle. E essas duas situações, a gente entende que eles vão agregar valor, né? E a gente, junto com eles, com a nossa visão financeira, tá? Em suma, eles são, então, o nosso consultor, mas, ao mesmo tempo, são co-investidores conosco desses ativos. É isso que eu ia dizer, exatamente. Esse co-investimento é o que denota o alinhamento de interesses aí ao longo do tempo, né? Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Vocês já nasceram grandes, né? Ou seja, quase 1 bi de patrimônio. Aí o fundo demorou um pouquinho para fazer a primeira alocação, vocês
posicionaram o fundo até para defender melhor o caixa em CRIs, e depois vocês anunciaram uma compra relevante do Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro. Desenha para a gente como é que está o fundo hoje sobre essa ótica de patrimônio, de divisão de patrimônio, e como é que você espera estar aí nesse curto, médio prazo. Legal. Esse é muito bom ponto, viu? Porque hoje a gente está vendo, lá atrás já esse cenário já era assim, e hoje ele persistiu e piorou, né? Ou seja, a macroeconomia está predominando sobre qualquer outro aspecto, né, dos investimentos. E naquela época a gente se deparou com diversas oportunidades de investimento, essa em particular Rio Sul muito complexa, mais premente, e a gente imaginou, puxa, essa negociação vai demorar porque ela está complexa, ela está muito estruturada. Então a gente preferiu alocar em CRIs para tirar essa pressão de timing, porque você comprar shopping não é comprar um valor mobiliário. Tem que fazer diligência, olhar com calma, negociar, e uma pressão de timing não combina com M&A, né, com aquisição de ativos. Você tem que fazer com calma e sem pressão, você tem que estar disposto até a sair da mesa se necessário, né, para você fazer uma boa negociação. E como eu comentei no começo, a gente é gestor aqui de um volume enorme, né, de fundos que atuam no crédito privado, então a gente entendeu que a gente tem uma sinergia muito grande em alocar, pelo menos do ponto de vista tático, né, e você perguntou como é que está o mix, então hoje em torno de 38% aí em CRIs, tá? E o resto para completar uns 40 e poucos por cento ficaria ali em caixa mesmo, né? Em operações compromissadas, tá? E esses CRIs, a gente está diversificado em mais de 20 ativos, a gente tem ali no nosso relatório mais especificamente como é que está, setorialmente, mas essencialmente são CRIventures, tá? São CRIs, a gente brinca, né, CRIventure, né, mas são CRIs de empresas listadas, com governança, então é bem plain vanilla ali, bem tranquilo, é mais porque a gente fez ali antes de comprar o Rio Sul era para, obviamente, rentabilizar, mas depois da aquisição do Rio Sul, a gente está rentabilizando o Sellers Finance, né? Então a gente fez um pagamento 70% à vista, 30-30, né? Perdão, a conta ficou mais de 100%. 70, 15, 15. Então 70 agora, 15 no ano que vem e 15 no ano seguinte, né? E esse caixa que fica ali conosco, né? A gente deixa eminentemente nesses CRIs, tá? Eles dão mais ou menos 110% do DI, tá? Esses CRIs. Então é aí que a gente gera o valor. Vamos imaginar que a gente viaje no tempo aqui, chegamos lá em 2026. Qual que vai ser a exposição do Rio Sul dentro do patrimônio do fundo? Olha, a gente não tem ainda essa visibilidade, porque realmente, em termos de M&A, de compra de ativos, né, tudo pode acontecer, né? Ah, sim. E não, aí eu vou refazer a pergunta. Tá bom. Vamos considerar que você fez todas as aquisições, os pagamentos atinentes à compra do Rio Sul. Né? Tá Quantos por cento que o Rio Sul vai representar no patrimônio do fundo? Eu vou fazer a pergunta dessa forma. Ah, entendi. Seria pelo menos 2/3 do fundo, né? Pelo menos 2/3 do fundo. Ok, então sobraria 1/3 do fundo para aquisições de outros shoppings. É isso mesmo. Okay. É isso mesmo. Enquanto não vier, você tem o caixa sendo remunerado, enfim, então você tem o fundo em condições de honrar esse compromisso da compra do Rio Sul sem assim, ter nenhum tipo de necessidade de caixa adicional. Apenas está o CRI ali que tem super liquidez, é isso. É isso, eu tenho hoje recursos, né, para pagar tudo. Na verdade, refinando a conta, é 80-20 que ficaria lá. 80-20. 80-20, ok. Só que, Perfeito. como eu estou pagando ele parcelado, Baroni, eu posso efetivamente adquirir um pouco mais de shopping agora, né, e equalizar mais para frente. E aí avaliar ano que vem ou no ano seguinte, né, opções de funding que me permitam continuar fazendo as aquisições. Tá? Perfeito. Então, por isso que eu falei que é um mundo muito, muito dinâmico, né? Não, exatamente. Um gestão de recursos, ainda mais um fundo desse porte, com certeza é dinâmico, né? É isso mesmo. E Pedro, falando em resultados, né, vocês tiveram um aumento na distribuição, correto? Perfeito. O que você pode falar sobre essa questão das receitas do fundo, que enfim, como é que o cotista, né, o investidor do BBIG11, deve observar aí os próximos meses do fundo?
Bacana. Aliás, então, eu vou dar um disclosure aqui, né? Lembrando que shopping centers, pessoal que nos acompanha aqui, vocês já sabem, mas não custa lembrar que shopping center tem sazonalidade de distribuição. Então, a minha pergunta aqui é no sentido macro, né? No sentido maior aí para vocês. Perfeito. É um bom ponto. Tem um 13º ali em janeiro, né? Uhum. Mas como a gente está hoje de distribuição, tá? Cada vez que a gente está se aproximando mais ali do ativo, né? Ou seja, a gente estava primeiro no M&A, olhando o material, depois a gente fez a due diligence, agora efetivamente a gente tem uma mudança em aprovação aí, entrando um novo administrador, a gente já recebeu mais números, então, à medida que isso vai acontecendo, a gente tem muito mais visibilidade dos números. Tá? Eu tenho pagamentos dos CRIs, né, dos juros dos CRIs, então eu não uso nenhuma projeção, por exemplo, de mercado, de market to market dos CRIs, eu uso só a projeção dos juros que efetivamente estão ali no cronograma para pagar os dividendos. Tá? E além desse cronograma dos CRIs, eu tenho a visibilidade da NOI. E nesse mês de outubro foi o primeiro NOI que a gente recebeu ainda via CRI, tá? A gente ainda tem a participação intermediária ali do Shopping Rio Sul através de um CRI, né? E a gente foi surpreendido ali positivamente por um pagamento maior de NOI, tá? A gente conseguiu destravar um valor ali porque tinha um caixa que a gente conseguiu dar uma maior eficiência e a gente pode distribuir mais. Eu espero, tá, que a gente possa manter essa distribuição dessa maneira até o final do ano. Então, e a gente conseguiu manter essa perspectiva positiva, Baroni, não só porque teve essa surpresa efetiva ali, né, de uma realização melhor de um caixa melhor, uma receita melhor, porque a gente está vendo a ocupação muito alta, a gente está com 99% de ocupação, do histórico em torno de 95, 90, 95%, a receita está crescendo, no próximo relatório que a gente vai divulgar, a gente vai mostrar um pouquinho como é que está evoluindo a receita, mas no relatório que está público hoje, a gente já mostrou um crescimento de 6% year on year, bem acima da inflação, né? E muito em função da recuperação do mercado de shoppings, de modo geral, né? Isso, você pode ver que os outros CEOs, CFOs de shopping, o mercado de modo geral de shopping está investindo, né? Está com uma perspectiva de que está aumentando as vendas e precisa aumentar o CAPEX, etc. Uma outra empresa de shopping anunciou desinvestimentos ali para conseguir investir mais em shoppings, então o mercado está muito positivo. E é um ativo troféu, né? Afinal de contas, muito bem localizado, integrado com a Torre Rio Sul também, então um ativo muito, muito bem defendido, né? E me corrija se eu estiver errado, mas você ainda tem uma remuneração do CRIs, que é a 110 do CDI, com o CDI subindo, você ainda remunera melhor ainda o caixa, né? É isso, mas de qualquer forma, como eu te falei, se a remuneração extra do CDI vai ser uma surpresa, vai ser, eu não estou contando com ela, sabe? Eu estou projetando mais o esquema de juros normal mesmo. Se tiver alta da Selic que a gente espera que vai ter, aí é uma surpresa que a gente vai... É um presente de Natal que a gente ganha e distribui mais, né? É isso. Legal. Pedro, outra questão, né? A gente sabe que fundos imobiliários, eles são ancorados muito na questão da renda. Mas um conceito que veio para ficar é de gestão ativa. Talvez seja cedo eu te fazer essa pergunta, mas eu acho que é importante a gente, pelo menos aqui, né? Já que a gente está aqui fazendo esse bate-papo, até porque os cotistas possam ter mais informação da tese de vocês, vocês acreditam que haverá espaço para desinvestimentos também? Ou seja, o cotista do BBIG 11, ele pode esperar uma renda harmônica, estável, mas também potencial desinvestimento mais à frente, quando vocês tiverem um portfólio mais robusto, com mais ativos? É possível isso também? Sim, Bruno, é possível, tá? A gente tem mais ou menos um planejamento, porque tem ali no regulamento, né, uma call da Iguatemi, né, a partir de 2 anos, né. Então a gente já planeja alguma recompra para a gente também poder reciclar o capital, e da parte deles, a visão deles também é de consolidar as participações, né, aos poucos. Então tem um alinhamento dos dois lados. Essa recompra, se for da parte deles, tem um laudo, né? Então vai ser feito um laudo. Então, no mínimo, vai ser o valor do laudo maior entre o laudo e IPCA mais 7, né?
e eu poderia eventualmente vender para qualquer outro player de mercado também, tá? Mas tem sim essa previsão. Eu, pessoalmente, espero um upside inicial ali, mais da melhoria ali do Shopping Rio Sul e dos outros shoppings que devem entrar. Particularmente no Rio Sul, o que a gente está vendo de upside? Ainda é meio cedo, né? A gente está entrando lá e tal. Mas, pô, os números deles são muito bons já, super resilientes, eles sobreviveram à pandemia ali muito bem, né? Ficaram com uma ocupação super alta na pandemia. Em termos de crescimento, recuperou totalmente, já ultrapassou o que caiu um pouco da receita ali, né, em 2019. Só que com tudo isso de positivo, de resiliente e tal, se você entrar num Shopping Rio Sul, entrar em algum shopping em Iguatemi, você vai notar que tem algumas diferenças importantes, tanto de ambiência, quanto mix de lojas, organização, que tem um alto potencial de melhoria, né? Então, a gente espera que a própria NOI deveria crescer se a gente conseguir, junto com a nova administradora, implementar essas melhorias e medidas que são muito parecidas com o que eles já fizeram em outras oportunidades, tá? Até, por exemplo, lá o Higienópolis mesmo pode ser um case, né, de você acompanhar. Tem um fundo imobiliário lá do Higienópolis, né, na bolsa aí, então dá para você fazer uma proxy da entrada da administradora e o que ela agregou de valor. Então a gente espera que tenha esse crescimento da NOI. Como você sabe bem, ensina, né, a gente tem o preço do imóvel, né, ou da bolsa, ou qualquer coisa, ela é uma derivada da expectativa futura, né, das receitas, né. Então, ou o cotista vai ganhar essa receita aumentando mais, a NOI aumentando, ou ele vai ganhar dessa perspectiva futura, né, desse upside, que realmente, por exemplo, o mix de lojas é algo que demora realmente um pouco mais, né, para ser feito, né. Mas de modo geral a gente espera ter esse upside ali do valor do Rio Sul e dos outros ativos, né, realmente tem uma alta perspectiva ali de ganho de capital, se a gente conseguir implementar o que já foi feito em outros shoppings ali. Perfeito. Ô, Pedro, aliás, vamos dar um passinho atrás, que eu acho que é importante que você tocou numa questão que alguns investidores ainda não entenderam muito bem. Como é que funciona essa call de 2 anos? Vocês podem acionar essa call para eles comprarem, eles podem acionar também essa opção. Como é que é o desenho desta operação? Acho que é importante a gente detalhar isso um pouquinho melhor para o cotista do BB. Claro. A gente está muito associado ali, né? Então, a Iguatemi, como consultora, ela tem que ofertar para a gente todo o investimento, né? Que ela se depara ali, né? Que ela analisa, né? Então, para a gente ter um balanço nessa relação, né? A gente tem uma call que é por parte deles, tá? De adquirir esses ativos, para eles poderem também formar um pouco mais de sociedade ali nesses ativos que a gente adquire em conjunto, né? Eles irem caminhando para ter uma consolidação. O fundo, ele não vai ficar eternamente nos ativos, né? Então, a gente já tem ali na Iguatemi uma saída ali prevista, mas se fosse uma obrigação também, ia entrar no balanço deles lá, né? Não ia ser muito bom do ponto de vista ali de alavancagem. Você me permite te interromper? Não, Você me claro. permite? Só para não perder a linha de raciocínio. Então vocês compraram lá o Rio Sul, né? A Iguatemi também comprou uma participação, confere? Isso mesmo, é isso mesmo. Daqui 2 anos, a Iguatemi pode falar assim, olha, Pedro, eu vou acionar aqui o meu gatilho e eu quero comprar a parte de vocês que está aí. É exatamente isso. Até 50%, né? E eles têm que pagar no mínimo o que tiver num laudo, né? Um laudo comprovar de valor, ou IPCA mais 7. Tá? Perfeito. É isso. Então, até 50% da posição que você detém hoje, não é isso? É isso. Então, por hipótese, você tem 200 milhões num shopping center. Daqui 2 anos, a Iguatemi pode comprar até 100 milhões com base no laudo ou IPCA mais 7. É isso. É isso mesmo. É isso. E ela não é obrigada, é uma opção. Ela pode ou não executar, não é certeza que ela vai acionar, certo? É uma opção da parte dela. E do lado de vocês, existe uma opção de você forçar essa venda para eles ou não? A opção é só do lado de lá? Não tem, até porque, como eu tinha comentado, né, isso viraria uma obrigação no balanço deles.
e acaba perdendo todo o sentido do caso aqui, né? Sim, você tem razão. Toda a lógica que tem, né, de comprar, é um equity que ampara a compra deles no final do dia, né? Então, imagina que esse fundo vá crescendo, o tanto e onerar muito o balanço dele se você colocar todas essas opções lá, né? Concordo plenamente com você. Exatamente. Mas, por outro lado, como a gente assim, é uma parceria, eu diria que é quase uma joint venture, né? Então, obviamente que nós estamos muito alinhados ali, no seguinte sentido: poxa, estamos indo para uma próxima oportunidade, preciso dar uma reciclada de ativos, então eles já manifestaram para a gente o interesse de consolidar a participação, né, em algumas oportunidades que a gente vai entrar junto. É uma questão deles também evoluírem como empresa, né, vamos dizer assim, a maturidade desses ativos e depois eles olharem a alocação de capital deles, como fica melhor, mas a gente já tem uma certa previsão de 2 anos dos ativos ter algum desinvestimento, ter algum desinvestimento de ativos, para a gente poder ter uma reciclagem maior. Perfeito. Porque o nosso interesse é ficar um pouco mais diversificado, sabe, Baroni? Começo é começo, né? Assim, a gente acaba começando um pouco mais concentrado, até em fundos abertos acaba tendo uma concentração maior quando o fundo é inicial, né? Mas a nossa ideia, e eles estão muito alinhados com a gente, né, é de a gente prezar aí pela diversificação do portfólio. E é exatamente isso que eu acho que é a próxima pergunta. Com todo o cuidado aqui, para a gente, né, jamais eu ia querer detalhes, né? Mas o que o cotista do fundo pode esperar desse pipeline que vocês têm aí para a alocação restante do capital? É um tipo de ativo com as mesmas características do Rio Sul? Você entende que é importante ter uma expansão geográfica também? São opções de investimentos que já tem a bandeira Iguatemi, ou se é uma bandeira que a Iguatemi está entrando? Que tipo de shopping, né, mais classe A? O que você pode nos dizer de uma maneira muito ampla, sem detalhar, né, claro, as teses que você está aí potencialmente negociando, só para o cotista do BBIG ter uma dimensão de que tipo de ativos? Eu acho que assim, o investidor de fundo imobiliário, pela minha experiência aqui, Pedro, eles gostam de entender essa dinâmica do gestor, né? Então, você pega um fundo de lajes, eles gostam de entender que tipo de ativo que se acessa, que tipo de localidade que se acessa, né? Fundos de logística também, que tipo de raio, que tipo de região que eles gostam de adquirir propriedades. Então, o que você pode dizer com esse pipeline que você tem na mesa hoje, né? De novo, sem dar nenhum tipo de detalhe, não é essa a nossa intenção aqui, mas o que você pode dizer para o cotista do BBIG nesses termos aí do perfil do ativo? Bom, perfis são perfis ali classe AB, ativos premium, né, com muita resiliência, histórico. A gente tem uma preferência por ativos novos, ou seja, que vai entrar a nova administração, vai sair valor ali, mas não tem uma restrição, ou seja, a gente poderia olhar ativos também que a Iguatemi já está lá, com quanto que a gente veja upside, né, que você tem ali uma consolidação do controlador, do administrador. A gente sabe que muitas vezes você ter muitos sócios, o plano de negócios ele pode variar muito em relação a você ter, né, um direcionador mais forte ali, uma consolidação de um sócio que dá direção maior ali para o ativo, né? Então é mais ou menos nessa linha. Depois a gente consolidar uma diversificação maior, ou seja, chegar a ter uns 3, 4 ativos ali de emblemáticos, né, de grande porte, eu diria que a gente poderia partir ali para uma participações menores, mas com maior ganho, ou seja, com uma expansão, né, que embute ali um cap rate maior. Então a gente tem essa vontade de, primeiro, consolidar ali uma carteira que tem ali uma diversificação, que tem ativos de primeira qualidade. Ativos que deem a cara para o fundo, né? Que deem a cara para o fundo, perfeito, Baroni. E depois ali a gente vai diversificando. Então tem esses desinvestimentos que, como você comentou, a gente prevê, né, de fazer alguns desinvestimentos, e ao fazer a gente procura ali entrar em alguma coisa um pouquinho mais apimentada, que tem um cap rate um pouco maior, um projeto de expansão, um projeto de, né, inovação ali, que gera uma receita a mais, uma receita futura maior. Tá? É mais ou menos essa visão de futuro que a gente tem. Por falar em futuro, a gente já está aqui quase que encerrando, mas eu queria te fazer essa pergunta.
futuro complexo no macro. Você mesmo no início da sua fala, você disse que o macro nunca teve tão presente, né? E realmente, eu acho que em fundos imobiliários nunca antes como a gente está vendo agora, né? Muito, muito, muito presente. E existe uma certa, eu diria, assimetria, não sei se é essa palavra, ou talvez uma certa incongruência, né? De que, assim, a gente olha para os resultados operacionais dos shoppings, como você está falando, né? O NOI vindo forte. E, por outro lado, juros subindo, toda essa insegurança fiscal, né? E o fundo, obviamente, ele deu esse primeiro passo, o IPO foi muito grande, né? Como eu disse, o fundo já nasce gigante, mas, obviamente, o plano de expansão de vocês é bastante audacioso, né? São propriedades premium, então isso é caro, você tem que adquirir essas participações. Como é que vai ficar na balança tudo isso? Eu não sei se é tão fácil responder, sabe, Pedro? Mas eu queria te ouvir, né, para entender também como é que você está enxergando toda essa simetria de expectativas que a gente está vendo. Parece que na economia real aqui, dos fundos imobiliários no dia a dia, a gente tem visto vacância sendo reduzida, revisionais positivas, vendas de ativos com ganho de capital, e, por outro lado, toda essa compressão, né, no mercado secundário, alguns investidores aí se questionando realmente a relevância, né, e a eficiência do fundo imobiliário, e, por outro lado, portfólios sendo montados de várias frentes, né, vários gestores conseguindo montar seus portfólios. Então, eu queria te ouvir nisso, até para a gente concluir aqui, eu queria te ouvir como é que você está pensando nessa balança, como é que você está vendo essa balança, que me parece não muito óbvia aí de fazer um raio-x dessas questões que envolvem hoje o macro, né, que está muito pesado realmente para fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário, só para concluir aqui, e não me alongando muito, mas já alongando, né? Eu acho que no micro, os fundos imobiliários, eles estão muito bem, né? Assim, no geral, você tem, claro, vamos imaginar aqui os principais fundos do mercado. No micro eles estão muito bem, né? Os rendimentos estão relativamente estáveis, você tem uma vacância estável, você tem alguns fundos com um pouco de alavancagem, mas na média, aqueles que tinham que dar problema já na verdade já deram, e hoje a gente está com muito mais estabilidade. Então, no micro, os principais fundos eles vão indo muito bem, mas no macro toda essa inconsistência. Então, como é que você vai equilibrar esse prato aí, já projetando 2025, pensando em crescer o fundo e diante de um cenário de mercado secundário tão apertado assim? Não sei se me alonguei demais a pergunta, mas queria te ouvir para a gente encerrar. Não, mas é boa pergunta. É que professor não consegue falar assim muito pouco, né? Não consegue. Se o professor não contextualizar e quase der um pouco da resposta, ele não aguenta, né? É verdade. Mas é um excelente ponto. E, assim, como eu disse, né, 2008, quando eu comecei mercado de capitais, você quase não tinha gente na bolsa, né? Era muito mais institucional. Você falava de oferta pessoa física, quase não tinha, né? Era muito pouco. O mercado foi evoluindo, só que a gente ainda é um mercado muito pouco maduro. E você pegar o mercado de fundo imobiliário é menos ainda, né? A gente está muito no começo, a indústria, né? De modo geral. Por isso até que a gente se posiciona, acredito, né? Como um fundo de entrada para a pessoa, né? Que é um pouco mais simples, né? De entender, né? E tem bons players ali por trás para você ter uma segurança e tal. Mas realmente a gente é um mercado ainda muito pouco maduro e a pessoa física, de modo geral, tende a ser muito curto prazista, né? Então, ao invés, muitas vezes, dela fazer uma carteira diversificada, mas aproveitando, né, a taxa pré que está maravilhosa, a NTNB que está muito boa, ela acaba indo all in, né? E aí, vendendo toda a renda variável dela, eu incluo o fundo imobiliário como renda variável, né? Ela acaba vendendo toda a renda variável dela e para se beneficiar dessa pré. Minha visão, posso estar errado, tá, Baroni? Eu estou vendo ali como um mercado muito de manada, pessoa física, entendeu? Esse é o ponto. O mercado de pessoa física acaba sendo muito de manada. Mas da nossa parte, como a gente tem sido aí adaptado, né? Ou seja, antifrágil aí, né? Como diz o Taleb, né? Como a gente tem sido aí adaptado a essa situação é o seller's finance, né? Então, a gente vai continuar qualquer tipo de tratativa, né, adquirindo através desse esquema de seller's finance, para a gente poder navegar esse miniciclo de Selic alta e poder distribuir para o investidor dessa maneira. Sem perder de vista que lá para frente, daqui 2, 3, 4 anos, eu quero estar com uma carteira super diversificada e eu quero que o investidor que entrou agora lembre desse momento de turbulência e fala, poxa vida, eu passei por esse momento, mas hoje eu estou aqui, estou com um patrimônio resiliente, que não é atualizado pelo IPCA, então ele é diversificado, pouco correlacionado com outras estratégias.
teve um upside porque realmente a gente aprimorou, né, ali a capacidade dos shoppings ali de gerar receita, de ser mais premium, ter mais qualidade. Então eu gostaria que o investidor tivesse uma boa experiência de curto prazo, que pode não ser a grande experiência que muitas vezes o investidor quer ter, né, hoje em dia o investidor está mal acostumado, vamos dizer assim, né, mas a gente quer dar uma boa experiência para o investidor no curto prazo, mas em que ele olhe o médio e longo prazo, porque é o grande upside está lá, está na nossa gestão mesmo, no aprimoramento dos ativos que a gente está entrando. Muito bem. Pessoal, Pedro Halber, BB Asset, BBIG11. Pedro, vou repetir. Espero que essa tenha sido a primeira de vários outros bate-papos que a gente pode ter por aqui. Obrigado muito pela sua participação. Eu acho que foi legal o pessoal conhecer um pouquinho do BBIG11. Né? É um fundo ainda que está com um ativo, mas eu tenho convicção de que à medida que o fundo for crescendo, for trazendo os novos ativos, a gente vem aqui para atualizar o papo, para vocês possam falar mais dos shoppings. Então serão sempre muito bem-vindos, tá bom? E obrigado, Pedro. Obrigado a vocês, com certeza, estou super à disposição para bater esse papo, eu gosto muito de receber feedbacks, receber interação, a gente cresce e aproveita, e é também uma oportunidade de passar alguma coisa, passar o que o relatório frio, seco ali não consegue transmitir, né? Então acho muito boa essa conversa, estou sempre à disposição aí quando você chamar. Legal. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu!